Oi, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro Os Dados do Mestre. Se você nunca viu esse quadro no meu canal, saiba que ele fala a respeito de RPG de mesa, sistemas de RPG de mesa, ou seja, são formas, né, de emular, tá certo? As histórias no mundo fictício do RPG. Então, se você curte RPG e quer conhecer outros sistemas, fica de olho no meu quadro. Hoje vamos dar continuação ao estudo do sistema Defensores de Tóquio, terceira edição módulo alfa, num especial falando a respeito de mechas e itens amaldiçoados. Então, ficou curioso? Pois eu te aguardo depois da vinheta. Então, tudo bom? Nos vídeos anteriores eu venho destrinchando o Defensores de Tóquio, terceira edição alfa. Eu venho falando a respeito da criação de personagens, eu venho falando a respeito das regras de combate, das regras de magia, dos pontos, né, de evolução, tá certo? E falei também a respeito de objetos mágicos, a respeito de armas e armaduras, né? E ficou faltando falar a respeito dos mecha e dos itens amaldiçoados. Então, esse vídeo hoje eu vou falar a respeito de mechas, né? E de itens amaldiçoados dentro do sistema 3DT Alpha. Vamos lá ver como é que funciona em 3DT Alpha? Vamos? Muito bem. Primeiro, a gente precisa definir para 3DT Alpha o que seria o mecha. Mecha é qualquer aparelho mecanizado que possa ser usado para lutar. Então, primeira condição, tem que ser uma máquina, tem que ser um aparelho mecanizado. Segundo, esse aparelho ele tem que permitir-se ser usado para combate, tá? Então, se você tem um veículo mecanizado que não serve para combater, então ele não pode ser considerado um mecha. Exemplos de mecha, né, são robôs, veículos, né? E eles podem ter a natureza tecnológica ou eles podem ter a natureza mágica, tá? Eles podem ter uma natureza mágica. Em termos de jogo, um mecha é um personagem construto. Lembra quando a gente estudou as características únicas que a gente falou a respeito dos vários tipos de personagens que pode ter em 3DT Alpha? Muito bem, a gente falou que existiam os construtos, né? Então, o mecha, ele é um tipo de construto. Se você não lembra, tá aqui o link, vai lá dar uma olhadinha, tá? Em como é que funcionam os construtos. E os mecha, ele tem todas as habilidades, né? Ele tem todas as fraquezas, né? As imunidades, reparo, magia, e todas as, né, vantagens e desvantagens que a vantagem única mecha, que custa 0 ponto, permite eles possuírem, tá? Mechas possuídos por personagem, né, aqueles que o personagem entra dentro dele para poder dirigir, eles são considerados também como aliados, tá? O mestre ele pode escolher se vai construir mechas para o jogador ou se ele vai permitir que os próprios jogadores construam esse mecha, claro, sob a supervisão dele. Ele pode proibir qualquer vantagem ou poder específico, tá? Olha, não quero que vocês utilizem área de combate, não quero que vocês utilizem determinadas características de arma especial, tá? Então, o narrador ele vai poder proibir, tá certo? Desde, é claro, que seja de acordo com as regras. Embora os mechas eles sejam parte importante do gênero, nem todas as campanhas de 3DT aceitam a utilização de mecha. Então, mesmo que o jogador queira fazer um mecha, pode ser que aquela campanha que o narrador está narrando naquele momento, o ambiente, o mundo não permita, tá ok? E mesmo assim, os mechas, eles são muito variados, eles podem ser classificados em vários tipos, tá? Então, nós vamos falar agora a respeito dos tipos de mecha que existem, começando pelos chamados mechas comuns. Comuns são aqueles que são amplamente usados na vida diária. Eles estão disponíveis no cenário para qualquer piloto habilitado. Qualquer pessoa que tenha aprendido como usar
pode usar um mecha comum. Um exemplo, né, por exemplo, no cenário Pátria Blue, né, dos labor, que são os trabalhadores. Eles são mechas usados para trabalhos pesados, né? Na Patrulha Labor, ela é uma força policial especializada em crimes que envolvem estas máquinas. Então, eles têm como função averiguar crimes que supostamente foram praticados pelos labor, tá certo? Então, nesse ambiente, nesse cenário, qualquer pessoa com uma mera habilitação, ela vai poder dirigir, né? Vai poder pilotar um labor, tá certo? Todos os personagens jogadores e todos os NPCs com perícias próprias têm um aliado mecha sem pagar ponto para isso, tá? Nesse tipo de cenário, no cenário onde os mechas são comuns. Então, se no cenário que o seu narrador está jogando, o mecha é comum, todos os personagens jogadores e todos os NPCs, né? Desde que eles tenham perícia para isso, eles já ganham o aliado mecha deles, tá? Eles nem precisam pagar ponto extra para isso, tudo bem? Mas nem todos os mundos, né, permitem mechas como uma coisa comum. Olha, você olha para o lado, tem ali um mecha. Olha, você olha para o lado, nem todo canto é assim. Em alguns lugares, os mechas são restritos. Eles existem em grande quantidade, mas apenas para propósitos especiais, tá? Eles não são feitos para trabalhos do dia a dia, não. Eles são feitos para propósitos militares ou propósitos esportivos. Eles podem ser encontrados em exércitos ou em forças policiais, grupos paramilitares, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é Robotech, Macross e Gundam, né? Nesses três cenários, os mechas existem em grandes quantidades, mas não estão ao acesso de qualquer um, né? Eles também podem atuar como veículos ou gladiadores em super torneio, como é o caso do Speed Race. Lá no Speed Race, somente quem participa, né, dos torneios é que vai ter acesso aos mechas. Pessoas do dia a dia que não combatem, eles não vão ter acesso. Apenas nesse tipo de cenário, apenas os jogadores, personagens, podem ter mecha, tá? Apenas os PCs podem ter mecha. E eles devem pagar o custo normal que eles pagariam para ter um aliado. Então, se você está jogando num cenário restrito, você vai ter que pagar lá os pontinhos que você pagaria para ter um aliado. E o seu aliado, ele vai ser o seu mecha. Tudo bem? Beleza? Bom, existe ainda outros tipos de cenários onde nesses é que o negócio é complicado mesmo. Nesse tipo de cenário, os mechas, eles são raros, eles são uma coisa assim incrível, espetacular, que quase ninguém tem, quase ninguém nunca viu. São artefatos mágicos, eles podem até, inclusive, vir de origem extraterrestre ou terem sido criados por magia ou por uma tecnologia perdida, né? Os únicos que existem, eles pertencem aos personagens jogadores e aos vilões principais, tá? Os heróis, eles já costumam começar nesse tipo de cenário possuindo esse mecha, né? Como, por exemplo, em Evangelho, né? Ou precisam conquistá-los após uma série de missões, como acontece em Guerreiras Mágicas de Heiat. Na maioria dos Sentais, né? E dos Metal Gear japoneses, né? Estão encaixados aqui. Os mechas em um ambiente raro, né? E nesses ambientes eles já iniciam com seus mechas, e esses mechas somente os PCs e os grandes vilões é que possuem, tá? De forma nenhuma qualquer pessoa vai poder adquirir um bicho desse, né? São coisas muito difíceis de você encontrar. Apenas nesse tipo de ambiente, apenas os jogadores podem ter mecha. Eles devem pagar o seu custo de criação do personagem, né? Ou mais tarde com pontos de experiência. Então, você já tem que, dos pontos que o narrador te deu para criar o personagem, você já tem que separar o que tu vai gastar no teu mecha, ou então, né, se você só quiser ter o mecha mais tarde, você vai ter que pagar com pontos de experiência. O outro ambiente, onde são os chamados ambientes inexistentes. Nesse tipo de ambiente, não há mecha,
tá? E se eles surgem apenas em ocasiões especiais, é o caso, por exemplo, de Dragon Ball Z, Death Note, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, né? E muitas outras séries que não tem mecha, né? Exceto como um ocasional adversário exótico, né? Que aparece. No caso de Tormenta RPG, né? O cenário oficial do 3DT Alpha, o único mecha que existe, ele pertence ao vilão Mestre Arsenal, né? Que é a nave espacial na qual ele veio, ela é um robô mecha, né? Então, em Tormenta é o único caso, tá? Então, os ambientes inexistentes são esses, onde não existe ou aparece uma única vez, numa situação extraordinária, tá? Nesses ambientes, mechas nunca estão disponíveis para os personagens jogadores, tá? Nem os PCs podem ter um mecha. No entanto, um NPC casualmente pode possuir, como é o caso do vilão lá, o Mestre Arsenal. Tá bom? Tudo bem? Mais um tipo são os ambientes especiais. Nesse ambiente, há mechas superiores a outros mechas, né? Em cenários onde eles são comuns, aqueles destinados aos heróis e aos vilões são melhores. Por exemplo, em Cybuster, mechas industriais comuns são usados para recolher os destroços de uma Tóquio devastada, enquanto o próprio Cybuster é um poderoso mecha elemental de outra dimensão. Em Gundam Wing, forças armadas são formadas por mecha, mas aqueles feitos de gundânio, que é um metal que pode ser forjado apenas em gravidade zero, e por isso formam os mechas mais poderosos. Como em Comuns ou Restrito, os personagens e os seus oponentes têm mechas que pertencem a uma escala acima, né? Ou seja, os mechas comuns eles vão ser feitos na escala Ningen, já os mechas especiais eles estariam na escala Sugoi ou na escala Kyodai, né? A escala Sugoi é 10 vezes maior que a escala comum e a escala Kyodai é 100 vezes maior. Se você não viu o vídeo sobre escalas de poder, olha o link aqui no card, vai lá dar uma olhada e ver como cada uma dessas escalas funciona, tá bom? Então, gente, falei tudo que tinha para falar sobre mecha, menos sobre como é que a gente opera esses danadinhos. Então, como é que a gente faz para operar mecha? Operar um mecha é mesmo que comandar um aliado. Então, veja lá os vídeos sobre combate, as regras de como comandar o aliado, porque todas elas serão utilizadas aqui. Um personagem, ele pode operar um mecha internamente. Ele pode estar dentro da cabine, ele pode estar flutuando em um semiplano mágico, ele pode estar controlando o mecha à distância, através de algum aparelho de controle remoto, através de um item mágico. Ele pode simplesmente gritar ordens no controle e o mecha vai obedecer. Então, aí vai a criatividade, né, do narrador, de dizer como é que os jogadores podem controlar esse mecha. As necessidades de pilotagem para mechas são diferentes em cada cenário. E o mestre é quem vai ter que decidir mais uma vez. Mas em qualquer dos casos, né, você vai aplicar as regras de aliado, claro, e você vai ter que ter também a perícia pilotagem. Na pilotagem interna, né, um Sugoi mecha, ou um superior, protege quem estiver dentro dele, né? Então, legal de você pilotar o mecha por dentro é que você também vai ficar protegido no interior desse mecha. E não é possível fazer ataques diretos contra o piloto. Não, você não pode olhar e dizer, olha, eu vou atacar o piloto. Não, você só vai poder atacar o piloto depois que você destruir o mecha, tá? Caso os PV do mecha cheguem a zero, aí o mecha estará destruído e o piloto desprotegido. Aí o dano que passar disso vai começar a atingir o piloto. Um ninguém mecha é um veículo aberto, uma moto, um carro. O atacante é livre para escolher entre atacar o piloto ou o mecha, né? A menos que eles sejam parceiros, porque aí se eles forem parceiro, aí eles atuam como se fossem o mesmo, né? O mesmo ser, tá certo? Eles passam a ser o mesmo ser, o dano é dividido entre ambos, tá ok? Então, gente, para operar mechas, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês a respeito de mecha. Se tem alguma coisa que eu esqueci de falar, coloca aí nos comentários, pergunta, que eu vou ter o maior prazer de responder para você, tá?
Mas não vai embora não, porque o vídeo não terminou. Nós vamos falar agora a respeito de itens amaldiçoados. Eu sei que nos vídeos anteriores eu falei sobre itens mágicos, eu falei sobre itens de cura, né? Eu falei sobre armas mágicas, armaduras, mas ficou faltando falar a respeito dos itens amaldiçoados, tá certo? E esses itens amaldiçoados são muito importantes porque eles tornam a campanha muito divertida. Então, quando você encontra um item mágico, pode ser uma arma, uma armadura, um acessório, pode ser até um meca, né? Ele pode conter algum tipo de maldição, tá? Itens malditos, eles podem ocorrer devido a um erro de fabricação, a uma morte violenta, né, do proprietário. Eles podem ter sido criados intencionalmente amaldiçoado, né, como uma forma de armadilha ou de castigo. Então, também o porquê daquele item ser amaldiçoado também tem inúmeras maneiras do narrador justificar isso aí. E quando o item é colocado no corpo, né, da pessoa, ou usado pela primeira vez, né, a maldição é ativada, é automático. A maldição sempre é ativada no momento que o item é utilizado. E a partir daquele momento, o usuário, ele torna-se imediatamente ciente dela. Então, não dá para o cara estar usando uma arma amaldiçoada e não saber que ela é amaldiçoada. Ele percebe que tem algo de errado com aquela arma, ele percebe automaticamente que está usando um item amaldiçoado. Ele também não pode remover o item por livre vontade. Se pudesse, seria muito fácil, né? Uma armadura ou um acessório amaldiçoado não sai do corpo da pessoa. Se for uma arma, sempre que ele for entrar em combate, ela luta, ela pula para a mão dele, ela não permite que ele combata com outro tipo de arma, tá? Ela sempre vai pular na mão do proprietário no momento que ele entrar em combate. Caso você seja derrubado e roubado, né, você não será capaz de lutar até recuperar aquela arma. Então, toda vez que você tentar entrar no combate, você não poderá, porque você perdeu a sua arma amaldiçoada. Uma vítima forçada a livrar-se do item vai ter que lutar até a morte para mantê-lo ou recuperá-lo, tá? Então, a sua vida agora depende de você possuir aquele item. Você não pode se livrar dele. A única forma de se livrar de um item amaldiçoado é através da magia cura de maldição, tá? Então, se alguém lançar sobre você a magia cura de maldição, ela vai libertar a vítima, você, mas o item vai continuar amaldiçoado, tá? Então, você tá livre, mas o item continua amaldiçoado. E a próxima pessoa que usar o bendito item, quer dizer, no caso, o maldito item, vai ter a mesma maldição que você tinha anteriormente, tá bom? Alguns itens mágicos, eles podem ser tão poderosos que até compensam uma eventual maldição. Em termos de jogo, um item maldito tem seus custos em ponto de experiência reduzido, mas nunca abaixo de 0, tá? A magia branca, né, detectar magia, ela é capaz de identificar se um item mágico maldito, né, sem que você precise usar. Então, se no seu grupo tiver um mago com essa magia, detectar maldição, antes de você pegar e utilizar qualquer item, eu aconselho que você peça ao mago para olhar, né, para tentar detectar, né, se aquele item ele é ou não amaldiçoado, tá bom? Vamos falar agora sobre os redutores mágicos, né? Redutor mágico é uma maldição muito comum que costuma acontecer em itens mágicos. O item, ele provoca um redutor permanente em uma característica até ser removido. A redução no custo depende da penalidade, tá? Então, se você quer que ele tenha redução de -1, você vai gastar, ele vai sair para você menos 10 pontos de experiência mais barato. -2, menos 20 pontos. -3, menos 30 pontos. Você soma ou multiplica esses valores para itens que afetem mais de uma característica. Então, se o item vai afetar 2 características, você tem que pagar o valor da primeira característica, o valor da segunda característica separadamente, tá bom? Então, às vezes, pôr a maldição no item é bom, porque vai tornar o item mais barato, vai permitir que você adquira aquele item ainda na criação do personagem, né? Mas, por outro lado, você tem que tomar muito cuidado, porque esse item pode criar problemas no futuro. Então, vamos imaginar um item que custou menos 30 pontos, né? Mas em compensação, toda vez que você ataca com ele,
o seu dano, o seu ataque fica um redutor de -3. Não compensa muito, né? Outra coisa, um item maldito, ele pode reduzir uma característica abaixo de 0, tá? Esta é uma das únicas situações em que uma característica pode ter um valor negativo, tá? Então, muito cuidado, que vamos supor, você tem um pingente que dá -3 na habilidade. Aí, se a sua habilidade for 2, né? Então, a sua habilidade caiu para -1. Né? E você vai ficar assim com a habilidade negativa e sofrendo, sim, sofrendo as penalidades de ter uma habilidade negativa. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado na hora de pegar, sair por aí nas dungeons, né? E pegando todo e qualquer item que você encontrar pela frente, você pode acabar topando com um item desse, né? Que vai criar grandes problemas para sua carreira como herói. Eu vou falar agora aqui a respeito de alguns tipos de maldições que costumam serem colocadas em item mágico, fornecida pelo próprio manual, tá? A primeira é a chamada maldição antivida. Ela vai sair para você por menos 30 pontos de experiência, e o usuário ele é impedido de recuperar pontos de vida através de magias ou itens. Enquanto ele estiver com o item amaldiçoado, ele só poderá se curar por descanso ou pela medicina mundana. Ele nunca poderá utilizar magias ou itens. Então, tem que ser realmente um item muito bom para compensar um negócio desse, né? Na maioria das vezes você vê isso criando muitos problemas. Item honrado, né? Então, o honrado, ele custa menos 5 pontos de experiência. O item, ele tem vontade própria. Ele segue um código de honra escolhido pelo mestre. Enquanto usa o item, você não pode violar o código. Vamos imaginar que seja uma arma que não lute contra mulheres. Uma arma que não lute se tiver tiver em vantagem numérica, né? Então, existe um código, a arma respeita esse código, e enquanto você usar a arma, você também será obrigado a respeitar, você não poderá violar esse código. Outro tipo de desvantagem comum em armas malditas é a desvantagem maldito, que ela varia de 5 a 10 pontos de experiência. O item, né, nesse caso, ele põe ao usuário uma desvantagem. Essa desvantagem ela pode ser de -1 ou de -10 pontos. Né? Se você gastou 5 pontos menos 5 pontos de experiência na confecção da arma, então você vai pegar uma desvantagem de -1 ponto. Se você gastou -10, você vai pegar uma desvantagem de 2 pontos, tá? Essa desvantagem não é você que escolhe, ela sempre é escolhida pelo mestre, ela sempre é uma maldição. E a desvantagem funciona como se você realmente a tivesse, e não o item, tá bom? Raivoso. Raivoso custa menos 10 pontos de experiência, vai ganhar 10 pontos de experiência por ela, mas em compensação, o item ele funciona como uma mágica flagelo. Ele oferece ao usuário força +1 contra certo tipo de criatura. No entanto, ele também provoca força -2 em ataque contra outras criaturas de quaisquer outros tipos. Então, vamos supor, você tem uma arma maldita que é raivosa contra o elfo. Então, toda vida que você for lutar contra elfo, você tem força de ataque +1. Mas se você for lutar contra dragão, anão, humano, qualquer outra criatura, qualquer outro ser de outra espécie que não seja elfo, você vai ter força de ataque -2. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então, gente, é isso aí. Era essa as principais estilos genéricos de itens malditos. Isso não quer dizer que você não possa criar outros, que você não possa pedir o seu narrador para lhe ajudar nisso, tá? Então, tanto você como seu narrador podem criar outros estilos de item malditos. Existem suplementos, né, para 3DT Alpha que falam mais sobre isso. E você pode pesquisar, tá? Pode criar, sempre, é claro, com a supervisão, com a orientação do seu narrador. Espero que você tenha gostado das ideias sobre mecha e itens malditos. Tava faltando esse vídeo aqui para completar a parte de objetos mágicos e acessórios. No mais é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se não for inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber outros vídeos como esse. E se você já está comigo aqui
desde o início. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Tchau.